Tá fácil não, hein? Tá fácil não. Calor do Rio de Janeiro é pros fortes. Acho que nem os cariocas aguentam o calor do Rio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hannah e eu crio conteúdo literário desde 2015 no canal Mundinho da Hannah. Esse aqui é o primeiro vídeo no YouTube e eu espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo. Sejam muito bem-vindos e vamos falar de livros por aqui também. E para começar com o pé direito, hoje eu trago o resumo das minhas leituras de janeiro, que não foram muitas, mas foram leituras muito boas e que valem a pena compartilhar. Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu amo um bom suspense, gosto também daqueles que têm um pezinho no terror, e esse mês eu acabei caprichando bastante nesse gênero e só teve ele, para falar a verdade. Então, para começar, o livro que eu li, na verdade, foi um conto nacional, que é esse daqui, Meia-Noite no Parque. Aqui a gente acompanha a história da Tamires e seu grupo de amigos que foram investigar a história de um parque abandonado, que quem mora aqui no Rio vai entender a referência de qual parque que é, que inclusive eu já fui, eu acho que eu tô até entregando a minha idade, porque é um parque antigo pra caramba e que infelizmente ele faliu, mas que era a marca daqui do Rio de Janeiro. E a história é ambientada nele, né? Porque se conta muita história de que ele seria assombrado, não sei, blá blá blá. Então aqui essa história, essa lenda acaba ganhando vida. E como já é esperado, né, de vários filmes e histórias de terror, sempre tem aquele grupo que faz as coisas erradas nas horas erradas, mesmo que tenha aquele aviso luminoso em luz de neon dizendo: saia daqui, fuja, vá embora. Mas as pessoas acabam ficando lá e as coisas estão erradas. Então aqui não seria diferente. Essa história ela tem uma vibe assim bem de premonição, pânico. Então quem assistiu muitos filmes dessa franquia vai gostar muito dessa história aqui também. É um conto rapidinho, tem menos de 100 páginas, mas não é por causa disso que você vai terminar sem ficar com medo do escuro. Principalmente se você for uma pessoa muito impressionável, pode ser que realmente você fique com medo e seja gatilho para você em algum momento. Mas ainda assim foi uma leitura que me impressionou muito e eu comecei o ano com o pé direito porque foi uma leitura 5 estrelas. Ainda na vibe das histórias que são de terror, suspense e tal, agora a gente tem um internacional, mas que também ganhou as book redes de uma forma impressionante, que eu só vi esse livro ganhando hype, que é o Como Sobreviver a um Filme de Terror. Aqui a história também se repete, né? São coisas acontecendo, te dando um sinal luminoso para você sair correndo e as pessoas acabam querendo investigar porque elas se acham as heroínas e acham que nada vai acontecer com elas. Que é uma coisa impressionante e típica de todo filme de terror. E aqui também não seria diferente, senão não seria algo do gênero. Em Como Sobreviver a um Filme de Terror, a gente acompanha a história da Charlie, que é uma aluna nova dessa escola, né, que na verdade é um internato só para meninas e que está localizada numa ilha no meio do mar, bem, bem longe da civilização. E ela foi para lá para tentar terminar o ensino médio com um pouco de paz no coração. Só que paz é a única coisa que ela não vai ter a partir do momento que ela coloca os pés na ilha. Ela é amante, né, de filmes de terror, não só filmes, mas também livros, então tem muitas referências, né, aos filmes clássicos também, franquias bem conhecidas de filmes de terror, assim como os livros do Stephen King. Então se você não leu nenhum deles como eu, né, peguei várias dicas de alguns livros que são mais assustadores, assim também como filmes, e ela é muito fã disso. Então quando é na hora, assim, das folgas dela, né, entre as aulas e tal, finais de semana, ela aproveita para assistir esses filmes, para embarcar nas leituras, que é tudo que todo leitor gostaria, né, um pouquinho de tempo de paz, né, e ela consegue isso. O problema é que essa paz não dura muito, porque as coisas que aconteciam nos filmes de terror, nos livros também, começam a acontecer pelos corredores da escola. E fica aquele clima de tensão, porque você não sabe o que é real e o que é ilusão só se passando na cabeça da Charlie, né? Então tem aquela veia um pouco cômica, né? Quem já viu Todo Mundo em Pânico, com certeza vai entender as referências e vai rir bastante, assim como também vai ficar curioso em saber quem é o culpado das coisas que estão acontecendo lá, que é um suspense adolescente, né? Então ela dá uma de detetive também, para tentar entender o que está acontecendo, só que eu não gostei muito de como as coisas foram resolvidas. Eu achei que a autora não amarrou muito bem as pontas, né? Ela poderia ter dado uma resposta um pouco mais crível, sabe? Um pouco mais real.
Eu entendo que ela queria deixar as coisas mais na vibe Sessão da Tarde, mas mesmo filmes que são assim na vibe Sessão da Tarde, tem uma resolução um pouco mais crível, que é pra você entender, nossa, realmente, aquilo dali faz sentido com a história. E aqui não fez muito, sabe? Eu acho que foi muito assim, vapt-vupt, e eu não gostei muito da forma como terminou. Ainda mais com o detetive que aparece, que tem uma veia assim um pouco mais de preguiçoso. Eu acho que ele poderia ter trabalhado um pouco melhor, até porque as coisas que estavam acontecendo lá teria, no mínimo, deixado qualquer pessoa em sã consciência com a pulga atrás da orelha e disposta a investigar. E ele não faz isso, sabe? Ele deixa muito ao Deus dará, e eu não curti muito. Então, por causa disso, ele não levou uma nota muito alta. Ficou com 3,5. Mas ainda assim é uma boa leitura, principalmente se você nunca leu nada do gênero e está querendo se aventurar no suspense. Acho que Como Sobreviver a um Filme de Terror é uma boa pedida para você começar. Outro suspense que me ganhou muito, que chegou há pouquíssimo tempo no mercado, mas que já está balançando as book redes, porque todo leitor está lendo e está gostando bastante, pelo menos as resenhas que eu tenho visto, é Sob a Ponte do Mal. E que também me conquistou e levou a nota máxima. Acho que ele vale o hype. Bom, Sob a Ponte do Mal acompanha a história numa narrativa não linear. Então a gente tem duas versões, a do presente e a do passado, 24 anos atrás. No presente, a gente tem a apresentadora de podcast, a Trinity, que ela vai até a cidade de Twin Falls para investigar uma história que até hoje não tem uma explicação muito plausível, que é do assassinato de uma menina que abalou a cidade na época, até porque ela é uma cidade muito pacata, né, que nunca tinha nada assim muito mais violento que isso. E então a forma como as coisas aconteceram com a menina chocaram muito, e principalmente porque parece que ficou com muitas pontas soltas, até porque a pessoa que era a única suspeita do caso, ela confessou com detalhes o que ela tinha feito, então o caso tinha dado por encerrado. O problema é que faltam muitas peças para confirmar se realmente ele estava confessando ou se ele estava só protegendo alguém. E quando a Trinity chega, né, com o seu podcast, né, apresentando e investigando e entrevistando, perturbando todo mundo, a gente acompanha também a história anos atrás, das pessoas que são envolvidas, que eram próximas dessa menina, né, da vítima, e também da detetive do caso, que é a Rachel, que ela era a responsável pelo caso e ficou também muito abalada, até porque ela era mãe de uma das meninas que era testemunha do que tinha acontecido. E conforme a história passa, a gente vai tentando também encaixar as peças e vendo se realmente está faltando coisas ou se era só coisa da Trinity querendo audiência para o podcast dela. Eu só posso dizer que a narrativa é muito fluida, ela me conquistou rapidamente, até porque eu adoro quando a escrita é fluida, quando os capítulos são curtos, eu acho que eu fico imersa muito rápido na leitura, e foi o que aconteceu aqui. E então, ao tempo todo eu já estava criando minhas teorias, talvez o suspeito ele realmente estivesse falando a verdade, ou ele estava mentindo na época e agora ele está só querendo ganhar fama. Eu fui mudando de opinião várias vezes e, sinceramente, eu fui feita de trouxa, assim, com uma forma espetacular. E eu simplesmente recomendo essa leitura. Eu tive uma montanha russa de emoções, eu fui enganada, sim, com categoria, e eu recomendo. Foi não só 5 estrelas, mas também um favoritado. E para fechar, eu trago as primeiras impressões da minha leitura em andamento, que muito provavelmente quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter finalizado, então eu vou voltar só com a resenha dele para vocês, que é essa daqui, Nunca Minta, que é um dos lançamentos da Freida para 2025. Aqui a gente acompanha a história e também duas linhas do tempo diferentes, né? Então a gente tem passado e presente. A história é ambientada numa casa bem grande, por sinal, é uma verdadeira mansão com tudo que você possa imaginar, inclusive falta de sinal de celular, como já é esperado em qualquer filme, qualquer história de suspense. Mas é a casa onde morava uma psiquiatra muito famosa, que é a doutora Adrienne Hale, e essa doutora, ela desapareceu 3 anos atrás. E agora, né, com a casa vazia, ela foi posta à venda. E aí um casal chegou lá para poder ver a casa, só que chegou lá e ficou preso por conta de uma nevasca e tá passando a noite lá. E agora o casal tá descobrindo coisas que essa psicanalista fazia com seus pacientes. Eu ainda tô em 32%, né? E aí tem 2 mistérios no ar. O primeiro é saber o que foi que realmente aconteceu com a
psicanalista, né? Afinal de contas, ela só foi dada como desaparecida, ninguém nunca encontrou o corpo, ela também nunca teve nenhuma pista, né, que desse o paradeiro dela, ou que tivesse acontecido com ela, quem era o suspeito. E também tem a questão dos pacientes dela, porque ela tinha um jeito muito peculiar de cuidar dos seus pacientes, inclusive ela tem um livro sobre isso chamado Anatomia do Medo. E aos poucos os personagens estão descobrindo, né, as coisas que ela fazia, ao mesmo tempo que também estão tentando descobrir o que é que tem na casa, um mistério, porque fica aquela pulguinha atrás da orelha sobre se realmente aquela casa foi posta à venda ou não. Então é ainda toda uma vibe de suspense, tá tudo bem sombrio, ainda bem nebuloso, mas eu já tenho as minhas teorias. Já me falaram que eu vou ser feita de trouxa. Vamos ver se isso realmente vai acontecer ou não, porque por enquanto eu tô achando que é meio óbvio demais. Se for, vai ser uma decepção, porque eu gostei bastante do livro da Contadora, que foi um outro livro da Freida que eu li, mas se já estão falando que eu vou ser feita de trouxa ainda, eu vou aguardar e confiar. Afinal de contas, ainda tem bastante página pela frente e eu ainda vou ter que descobrir bastante coisa. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum livro desses, quais foram as suas leituras no mês de janeiro e também vocês aproveitem para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês ficarem atentos às novidades que vão vir nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchauzinho!